O jardim onde nasceu a luz e a primeira ferida da alma. Você já sentiu que tomou uma decisão que mudou completamente o rumo da sua vida? Uma escolha que parecia pequena no momento, mas que abriu portas que depois você não conseguiu mais fechar? Todos nós já estivemos nesse lugar, naquele ponto onde uma voz interior nos pergunta o que teria acontecido se. E, mesmo que hoje não vivamos em um jardim perfeito, todos carregamos dentro de nós as consequências de escolhas que nos aproximaram ou nos afastaram de Deus. Antes de entrarmos nesta história que é o fundamento de toda a humanidade, quero pedir algo a você com carinho, com simplicidade e com toda a humildade possível, inscreva-se agora mesmo no canal. Não faça isso por obrigação ou por costume. Faça como um ato simbólico, como alguém que decide dar um passo em direção à luz. Cada inscrição permite que esta palavra alcance mais corações que hoje sentem confusão, culpa, medo ou distância de Deus. Se esse tipo de conteúdo alimenta a sua fé, se essas histórias tocam seus pensamentos, se você precisa sentir Deus mais perto, então te convido a fazer parte dessa família espiritual que cresce a cada dia. Inscreva-se, ative as notificações e caminhe conosco nesta jornada de entendimento, esperança e restauração. Respire fundo, porque o que vamos explorar aqui não é apenas uma narrativa antiga. É um espelho da alma humana. E agora, deixe-me te fazer uma pergunta que abre a porta para esta viagem. E se eu te dissesse que a história de Adão e Eva não é apenas um relato do passado, mas uma revelação viva que explica por que você luta com desejos contraditórios, por que às vezes escolhe aquilo que te machuca e por que Deus nunca te abandona, mesmo quando você tenta se esconder dele? E se eu te dissesse que, por trás de cada decisão que você toma, existe um eco do Éden ressoando dentro de você? Que dentro de você existe um jardim que Deus tenta restaurar diariamente, mesmo quando você não percebe? E se essa história, conhecida por milhões, esconde verdades espirituais que podem transformar completamente a maneira como você vê o pecado, a tentação, o propósito e a misericórdia divina? Porque esta história é a origem de tudo. Antes que existisse nação, religião, dor ou redenção, existiu um jardim. Um lugar perfeito, cheio de vida, onde cada brisa falava de Deus e cada amanhecer revelava um novo detalhe do seu amor. E lá estavam eles, Adão e Eva. Não personagens simbólicos, não figuras distantes, mas seres humanos tão reais quanto você, com emoções, dúvidas, desejos, curiosidades e um coração criado para amar a Deus sem barreiras. Mas também existia ali algo que poucos compreendem, a liberdade. Uma liberdade tão profunda que podia trazer luz ou trazer sombra. E é justamente aqui que começa a intriga espiritual que poucos conseguem perceber. Porque esta história não trata apenas de um fruto proibido nem de uma serpente astuta. Trata da voz interior que todos, absolutamente todos, escutamos alguma vez, a voz que nos convida a desconfiar de Deus, a pensar que sabemos mais, a acreditar que podemos tomar atalhos em direção à plenitude. Ao longo deste vídeo, você descobrirá como Deus criou o ser humano para um tipo de comunhão tão perfeita que até hoje nosso coração a deseja. Porque a tentação não começa fora, mas dentro do pensamento. Como a serpente atua em nossa mente com a mesma estratégia usada no Éden. Porque o pecado não é um ato isolado, mas uma cadeia que nasce da dúvida. E qual é a mensagem oculta, poderosa, profunda e transformadora, que explica por que Deus procurou Adão mesmo depois da queda e por que hoje ele também procura você? Mas antes de seguir, te convido a deixar nos comentários uma frase que será sua declaração de fé para este vídeo. Senhor, restaura o meu Éden interior. Escreva isso como um ato simbólico, como quem entrega o coração para que Deus volte a plantar nele sementes de vida. Porque o que você está prestes a ouvir tem o poder de abrir seus olhos espirituais, de curar feridas que vieram de decisões do passado e de mostrar que, mesmo quando você cai, Deus nunca deixa de caminhar em sua direção. Antes que o mundo conhecesse a dor, a culpa ou a separação espiritual, existia um silêncio sagrado que preenchia o jardim do Éden. Era um silêncio vivo, impregnado de propósito, de beleza indescritível e de uma harmonia perfeita entre o Criador e sua criação. E é precisamente ali, nesse cenário de perfeição intocável, que começa a verdadeira compreensão da história de Adão e Eva.
Porque antes da queda, antes do erro, antes da desobediência, existiu um propósito eterno que muitos esquecem: Deus criou o ser humano para a comunhão, a intimidade e a plenitude. Imagine, por um momento, esse jardim. Não era apenas um lugar bonito, era uma expressão do próprio coração de Deus. Cada árvore, cada flor, cada rio e cada raio de luz era um convite para que o homem e a mulher descobrissem que tinham sido criados para desfrutar da presença divina. Adão não despertou em um mundo vazio, ou despertou em um mundo preparado especialmente para ele. Não precisou lutar, não precisou temer, não precisou buscar desesperadamente por nada. Tudo o que ele precisava já lhe havia sido dado. E Eva, formada com delicadeza do próprio corpo de Adão, não foi criada para suprir uma falta, mas para expressar, juntos, a imagem completa de Deus na humanidade. Aqui, muitos crentes deixam passar um detalhe essencial: antes do pecado, havia um desígnio perfeito. Um desígnio que revelava o caráter de Deus. Ele não criou seres confusos, perdidos ou cheios de conflitos internos. Criou Adão e Eva com identidade, propósito e destino. E isso significa algo poderoso para nós hoje: do que Deus quis para eles desde o início é um reflexo do que Ele deseja para você. Não importa o quanto a vida tenha te ferido, quanto pecado exista no mundo ou quantas vezes você tenha tropeçado, e a intenção original de Deus para você continua sendo boa, pura e cheia de amor. Neste bloco, quero que você sinta o Éden não como um lugar distante, mas como um lembrete do que Deus sonhou para a humanidade. Antes que a serpente falasse, antes que a dúvida entrasse, antes que a tentação se aproximasse, Adão e Eva viviam em um estado de confiança absoluta. Não precisavam perguntar se Deus os amava, viviam e sentiam isso em cada detalhe. Não precisavam questionar seu valor, o simples fato de respirar já era prova do carinho infinito do Criador. Pense nisso: o primeiro som que Adão ouviu em sua vida não foi o do medo, mas o da voz de Deus. A primeira experiência de Eva não foi a insegurança, mas o deslumbramento de despertar em um mundo perfeito, construído com ternura divina. Cada vez que Deus passeava pelo jardim ao entardecer, Adão e Eva o reconheciam não como juiz, mas como amigo, como pai, como uma presença amada. Você consegue imaginar como seria ouvir essa voz sem temor, sem culpa, sem distância? E aqui surge uma das lições espirituais mais profundas dessa história: antes de qualquer queda, Deus sempre revela sua bondade. Antes de permitir que o ser humano tomasse decisões que mudariam a história, ele mostrou o que significa viver sob seu cuidado. Isso nos ensina que a fé não começa com proibições, mas com relacionamento. Não começa com medo, mas com confiança. Não começa com regras, mas com amor. Muitos cristãos vivem hoje como se Deus fosse, primeiro, um vigilante severo, mas o Éden nos lembra que ele é, antes de tudo, um pai amoroso. A história de Adão e Eva não começa com um mandamento, começa com comunhão. Não começa com advertência, começa com liberdade. E entender isso muda tudo. Porque faz você perceber que Deus não te criou para ser escravo do medo, mas para caminhar com Ele em liberdade. Não te criou para carregar vergonhas do passado, mas para descobrir a plenitude do presente. Não te criou para viver perdido, mas para experimentar sua companhia, assim como Adão e Eva. E embora saibamos que a queda virá, se transformará profundamente a história humana, aqui, neste ponto inicial, precisamos parar e contemplar algo essencial: antes que o inimigo se aproximasse, Deus já havia revelado quem ele era. E isso é vital para a sua vida espiritual hoje. O inimigo sempre tentará distorcer a imagem de Deus, mas quando você conhece seu caráter desde o princípio, quando entende que foi criado para a intimidade com Ele, a voz do inimigo perde poder, sua mentira perde força e sua tentação perde atrativo. Por isso, este bloco é fundamental: ele te convida a lembrar que sua origem não é a culpa, não é o erro, não é o pecado. Sua origem é o Éden. Sua origem é o sopro de vida de Deus. Sua origem é o propósito perfeito do Criador. E cada vez que você se volta para Ele, não retorna a um Deus distante, mas ao Deus que te esperava desde o princípio. Quando Adão e Eva abriram os olhos depois de comer do fruto proibido, não encontraram a iluminação que a serpente lhes havia prometido, mas sim uma consciência inquieta, pesada, que revelava algo que nunca antes haviam experimentado: a vergonha.
Uma consciência que não nasceu como um castigo imediato, mas como o resultado natural de cruzar um limite que Deus havia estabelecido para protegê-los. É neste momento que a história dá um giro espiritual profundo, porque quando a luz divina parece se retirar por um instante, o que resta não é liberdade, mas a revelação da fragilidade humana. E é aqui que muitos crentes também se encontram, inconscientes de si mesmos, mais distantes da segurança que o amor de Deus oferece. Neste bloco, queremos caminhar lentamente por esse instante sagrado e doloroso, entendendo que o que aconteceu no jardim não foi apenas a queda dos primeiros seres humanos, mas o despertar de uma luta interior que todos herdamos. Adão e Eva nunca tinham sentido medo. Nunca tinham sentido essa necessidade de se esconder como quem teme ser descoberto. Mas ao ouvir a voz de Deus que passeava pelo jardim, algo dentro deles se quebrou. A comunhão perfeita, a confiança plena, o coração aberto sem reservas, tudo isso foi afetado por um único ato de desobediência. E aqui reside uma das lições mais profundas de toda a Bíblia, e não é Deus quem se afasta, somos nós que, ao romper seu desígnio, começamos a nos ver através dos olhos do temor, da culpa e da insegurança. Antes, sua voz era motivo de alegria, ou agora se tornou um lembrete doloroso da distância que haviam criado com suas próprias decisões. Esse despertar da consciência não revela apenas o erro, mas a vulnerabilidade humana. Adão e Eva tentaram se cobrir com folhas de figueira, como se pudessem remendar com suas próprias forças a ruptura que haviam provocado. É um reflexo direto do que fazemos até hoje, quando falhamos, tentamos reconstruir nossa dignidade com soluções superficiais, palavras vazias, desculpas, orgulho disfarçado, tentativas de demonstrar força onde só há fragilidade. Mas nada disso consegue restaurar a alma. O ser humano, desde esse momento, aprendeu a viver entre o que é e o que gostaria de ser, entre a transparência que Deus desenhou e a máscara que o coração caído tenta fabricar. Deus fez perguntas cujas respostas ele já conhecia. Não precisava de informação, precisava que Adão e Eva enfrentassem a verdade de seu próprio coração. Onde estás? Perguntou Deus, não porque tivesse perdido sua criação, mas porque queria que eles reconhecessem onde haviam caído. Essa pergunta continua ecoando através dos séculos, alcançando cada alma que tenta esconder sua dor, seu fracasso, sua vergonha espiritual. É um convite amoroso, não uma bronca. É o chamado de um pai que não busca condenar, mas reconduzir. E nessa pergunta há uma mensagem que atravessa o tempo, Deus sempre toma a iniciativa para restaurar, mesmo quando somos nós os que nos afastamos. O despertar da consciência também revelou uma dinâmica que hoje segue presente em nossa vida espiritual, a tendência de culpar. Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. E esse ato de desviar a responsabilidade não apenas mostra que a humanidade havia perdido a inocência, mas que também havia perdido a capacidade de assumir suas próprias decisões com humildade. É uma ferida que continua viva hoje. Quando algo dá errado, buscamos culpados externos. Mas a verdadeira cura espiritual começa quando reconhecemos com sinceridade a parte que nos corresponde. Deus não pergunta para humilhar, mas para guiar ao reconhecimento, e depois ao perdão. A voz divina no jardim não foi uma voz de condenação, mas de revelação. Uma voz que expõe para curar, que ilumina para restaurar, que confronta para libertar. E ainda que Adão e Eva sentissem medo, essa voz era a mesma que os havia criado com amor, a mesma que lhes havia dado um lar, a mesma que os havia abençoado desde o princípio. O conflito não estava em Deus, estava no que o pecado havia provocado dentro deles. E essa é a realidade espiritual que todos enfrentamos, e Deus continua sendo o mesmo, mas nossos olhos, às vezes nublados por decisões equivocadas, nos fazem percebê-lo de maneira distorcida. Enquanto avançamos nesta história, é essencial entender que este momento não é apenas um registro antigo, é um espelho espiritual para todos nós. Cada vez que escolhemos algo fora da vontade de Deus, experimentamos um pequeno despertar ou parecido, percebemos a distância, sentimos o desconforto, ouvimos a voz da consciência que nos chama. E ainda que tentemos fugir ou esconder o que fizemos, Deus continua caminhando em nosso jardim, chamando-nos com paciência, com ternura, com um amor que nunca se cansa de buscar. Se você está acompanhando este vídeo até aqui, lembre-se disso, Deus não te pergunta onde estás, para apontar teus erros, mas para te lembrar que ainda podes voltar.
O despertar da consciência não é o fim, mas o início de uma obra redentora que veremos se desenvolver ao longo desta história. Porque assim como Adão e Eva, todos precisamos permitir que a voz de Deus revele o que está escondido, para que ele possa restaurar o que está quebrado. A tarde no jardim tinha uma calma que parecia quase eterna. O canto dos pássaros, o aroma suave da vegetação e a luz dourada que caía sobre as árvores criavam um ambiente que só poderia existir em um mundo perfeito. Mas mesmo em meio a tanta harmonia, havia um ponto de tensão espiritual que muitos não percebem ao ler essa história. O coração humano, ainda que em um estado puro, continuava sendo livre. E essa liberdade, tão bonita quanto perigosa, estava prestes a ser colocada à prova. Adão e Eva viviam em plena comunhão com Deus. Podiam ouvir sua voz sem medo e caminhar pela criação com a absoluta certeza de que nada lhes faltava. Eram inocentes, sim, mas não ignorantes. Sabiam que existia um limite, um único limite, que não deveriam ultrapassar. E não era um limite arbitrário, era a fronteira que preservava a relação deles com o Criador, o muro invisível que mantinha a vida em seu lugar e afastava deles a morte. Mas no centro do jardim, onde a beleza era mais intensa e o mistério mais profundo, encontrava-se a árvore que Deus lhes havia proibido tocar. Não porque ele quisesse negar algo a eles, mas porque aquela árvore representava uma escolha, confiar em Deus acima de tudo ou seguir um caminho próprio, sem a sabedoria divina que os guiava desde o princípio. E quando o ser humano se encontra diante da liberdade, a tentação sempre encontra espaço para entrar. Eva aproximou-se da árvore talvez movida pela curiosidade, talvez por um pensamento aparentemente inocente. Por que esta árvore? Por que essa proibição? O inimigo não precisava destruir o jardim nem atacar de forma violenta, ele só precisava semear uma dúvida. E foi exatamente o que fez. Com palavras suaves, envolventes, quase sedutoras, questionou a intenção de Deus. O que antes era claro se tornou neblina. O que era confiança virou incerteza. A serpente não apresentou o fruto como desobediência, mas como uma oportunidade. Não o mostrou como um ato de ruptura, mas como uma suposta melhoria. Não disse o peque, mas o abra os seus olhos. Com essa distorção tão sutil quanto perigosa, Eva passou a olhar o fruto de outra forma. Viu beleza onde antes via limite. Viu desejo onde antes via obediência. E naquele instante surgiu o conflito mais profundo do ser humano, a luta entre o que Deus diz e o que nós sentimos. Eva tomou do fruto, provou e sentiu algo inesperado, uma mistura de curiosidade saciada e um vazio profundo impossível de descrever. Esse vazio era a perda da inocência. Era o eco do mundo espiritual anunciando que algo havia se quebrado. Ainda assim, levou o fruto até Adão, não com a intenção de arrastá-lo consigo, mas acreditando que compartilhava uma revelação. Adão, naquele momento, não foi enganado pela serpente, mas por seu próprio desejo, o desejo de não se afastar de Eva, mesmo que isso significasse afastar-se de Deus. E assim, com um ato aparentemente pequeno, a história deu um giro que mudaria para sempre o destino da humanidade. Seus olhos se abriram, sim, mas não como a serpente havia prometido. Não para ver mais, mas para ver menos. Não para se sentirem como deuses, mas para perceberem que estavam nus, não apenas fisicamente, mas espiritualmente expostos, vulneráveis, distantes da luz que antes os envolvia. Esse momento, essa decisão, não é apenas um erro antigo, é uma metáfora viva das nossas próprias escolhas. Quantas vezes buscamos respostas fora de Deus, acreditando que sabemos melhor? Quantas vezes confundimos tentação com oportunidade? Quantas vezes deixamos a dúvida falar mais alto que a voz daquele que nos criou? Nesta parte da história, Deus não intervém imediatamente. Ele não aparece com ira nem com trovões. Permite que o ser humano experimente o peso da própria liberdade, não como castigo, mas como consequência natural. E é aí que a história se torna universal, e todos nós já provamos, em algum momento, frutos que Deus pediu que evitássemos. Todos conhecemos essa sensação de nos afastarmos da sua voz. Todos entendemos a dor de termos escolhido errado. Mas o que acontece depois, a forma como Deus responde, busca, chama e redime, é a parte da história que mais revela seu coração. E é exatamente para essa revelação que avançaremos no próximo bloco.
A vida no Éden continuava com sua harmonia natural, mas algo havia mudado profundamente dentro de Eva desde aquele encontro com a serpente. Não era uma rebeldia imediata, nem um desejo de enfrentar a Deus, mas algo muito mais sutil, silencioso e perigoso, uma dúvida suave, quase imperceptível, que começou a germinar no mais profundo de sua mente. Uma semente plantada por palavras habilidosas, disfarçadas de sabedoria, que agora crescia lentamente sem que ela mesma percebesse. E é que, quando o inimigo tenta destruir, raramente o faz com violência, quase sempre o faz semeando pensamentos que parecem inofensivos. Eva seguia caminhando pelo jardim, cumprindo suas tarefas, sorrindo para Adão, conversando com os animais, ouvindo a brisa entre as folhas. Mas, de tempos em tempos, seu olhar voltava para a árvore proibida. Ela já não a via com o temor reverente de antes. Agora a observava com uma mistura de curiosidade e fascinação. Era como se uma parte de sua alma tivesse sido tocada por uma inquietação nova, uma inquietação que lhe sussurrava: "Vi se realmente houver algo mais? E se o que te disseram não é toda a verdade? E se existir um bem maior que você ainda não conhece?" Adão, por sua vez, embora não soubesse o que tinha acontecido entre Eva e a serpente, percebia que algo sutil estava diferente. Eva estava pensativa, mais silenciosa em certos momentos, como se sua mente estivesse ocupada com imagens que ele não podia compreender. Mas ele a amava profundamente, e em vez de questionar, acompanhava seus silêncios com ternura. E quantas vezes acontece o mesmo hoje, em vemos alguém que amamos sendo atacado no invisível, mas nem sempre sabemos como intervir. O inimigo opera na sombra, nos pensamentos, nos desejos ocultos. Assim foi com Eva, e assim é com tantos filhos de Deus hoje. Pouco a pouco, a curiosidade se transformou em contemplação. Eva começou a passar mais tempo perto da árvore, não para tocá-la, não para desobedecer, mas para observar. Admirava o brilho do fruto, a forma como a luz do sol parecia dançar sobre sua superfície. Havia algo encantador nele, algo que antes ela nunca tinha notado. E é esse o método do tentador: ele não destrói imediatamente, primeiro faz com que o proibido pareça atraente. Faz com que o perigoso pareça inofensivo. Faz com que aquilo que te afasta de Deus pareça um caminho para uma suposta maturidade ou sabedoria. E enquanto Eva se aproximava cada vez mais da árvore, uma batalha espiritual silenciosa estava acontecendo. De um lado, a voz suave do Espírito dizendo: "Confie em Deus. Sua palavra é suficiente. Ele sabe o que você não sabe." Do outro lado, a voz persistente da serpente ressoando no eco de sua memória: "Você não morrerá. Deus só quer impedir que você cresça. Você pode ser mais." E essa tensão entre duas vozes é algo que todos vivemos. A voz de Deus, que guia com amor, e a voz do engano, que seduz com promessas vazias. Eva estava no meio de uma guerra que não via, mas que estava decidindo seu destino. E talvez você também já tenha se encontrado assim, diante de uma oportunidade, um desejo, uma porta, algo que não parece mal, mas que você sabe que não vem de Deus. Algo que insiste em tocar seus pensamentos, como se quisesse envolvê-lo numa rede de suposições e emoções. Essa é a batalha da alma. O desejo proibido começava a tomar forma, não como um ato de rebeldia contra Deus, mas como a ilusão de alcançar algo melhor. Eva não queria se afastar dele, apenas acreditava que talvez houvesse algo mais que ela pudesse conhecer. E é assim que opera a tentação: ela não empurra diretamente para o pecado, mas distorce a percepção da bondade de Deus. Faz com que o permitido pareça insuficiente. Faz com que o abundante pareça pouco. Faz com que o perfeito pareça incompleto. Enquanto isso, Deus observava tudo. Não com ira, mas com uma dor profunda. Ele sabia que a liberdade que lhes dera também implicava a possibilidade de escolher mal. O amor verdadeiro não controla, não aprisiona, não obriga. Por isso, mesmo vendo o processo interno de Eva, ele não a deteve à força. Esperava que ela se lembrasse de sua voz, de seu amor, de seu cuidado. Esperava que ela entendesse que nenhuma criatura pode ensinar mais do que o Criador. Mas o coração humano, mesmo antes da queda, tinha a capacidade de desejar mais do que Deus havia dado, não por ingratidão, mas pela ilusão de se completar fora dele.
Essa ilusão é a raiz de todo o pecado e da crença de que podemos encontrar sabedoria, realização ou liberdade longe da vontade divina. O desejo proibido já estava vivo. E embora Eva ainda não tivesse tomado o fruto, a batalha espiritual estava se intensificando. Seu olhar já não era inocente diante da árvore, era um olhar carregado de perguntas, de anseios e de uma crescente sensação de que aquele fruto representava uma porta para algo grandioso. Uma porta que ela não sabia que a levaria para longe do paraíso. Porque o pecado sempre começa assim e não com um ato, mas com um desejo mal colocado. Um olhar prolongado. Uma conversa indevida. Uma dúvida mal alimentada. Um pensamento que deixamos crescer. Assim estava Eva, à beira de uma decisão que mudaria a história da humanidade para sempre. Quando Adão e Eva ouviram os passos de Deus caminhando pelo jardim, algo dentro deles se quebrou. Antes, aquela voz era motivo de alegria, de comunhão, de descanso. Mas agora, por causa da desobediência, aquilo que antes era paz transformou-se em medo. E aqui surge uma das lições mais profundas dessa história: o pecado não muda Deus, muda o ser humano. Deus continuava sendo o mesmo Pai amoroso, mas o coração de Adão e Eva já não tinha a pureza que lhes permitia correr em direção a Ele. Agora, eles se escondiam, não porque Deus fosse perigoso, mas porque o interior deles havia sido manchado pela culpa. Neste bloco, caminhamos lentamente por esse momento sagrado, sentindo o peso de um silêncio espiritual que nunca antes havia existido entre o Criador e seus filhos. A Escritura descreve apenas algumas poucas palavras, mas por trás delas existe um oceano de emoções e medo, vergonha, confusão, tristeza. Adão e Eva haviam provado algo que jamais deveriam ter tocado, e agora enfrentavam a consequência invisível, mais devastadora do que qualquer castigo físico, da ruptura da relação com Deus. No entanto, mesmo neste momento, podemos ver o coração misericordioso do Senhor. Quando Deus pergunta: onde estás?, Ele não busca informação, pois tudo sabe. Essa pergunta é um chamado, um convite, uma porta aberta para que o ser humano volte. É como se Ele dissesse: estou te procurando, mesmo quando você se esconde. Estou te chamando, mesmo quando você me teme. Continuo te amando, embora você tenha virado as costas para mim. Essa é a essência do caráter divino, do amor que persiste, amor que não desiste, amor que busca o perdido até mesmo na escuridão que ele mesmo criou. Adão responde tremendo, com uma voz que revela algo que jamais havia sentido: e tive medo. E ao pronunciar essas palavras, toda a humanidade ouviu o eco de um novo estado emocional que nunca existiu antes do pecado. Antes, o medo não existia. A culpa não existia. A sensação de estar longe de Deus não existia. Tudo isso nasceu naquele instante. E aqui surge outra revelação profunda: o pecado sempre nos deixa nus, não por fora, mas por dentro. Por isso Adão diz que estava nu, mesmo já tendo se coberto com folhas. Não era seu corpo que lhe causava vergonha, era sua alma. Ainda assim, Deus não chega gritando, acusando ou golpeando. Ele chega perguntando, dialogando, conduzindo a uma confissão. Porque Deus não obriga, Deus convida. Não impõe, guia. Não destrói, restaura. Mas, para restaurar, primeiro revela a verdade. Por isso ele pergunta: comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Essa pergunta não é humilhação, é diagnóstico. Deus revela a ferida para poder curá-la. E quando Adão tenta justificar-se culpando Eva, e Eva culpa a serpente, Deus não se surpreende. Ele conhece a fragilidade humana. Sabe que o pecado não apenas rompe a relação com ele, mas também entre as pessoas. Onde antes havia unidade, agora surge acusação. Onde havia comunhão, agora aparece a divisão. Mas, mesmo assim, Deus continua falando com paciência divina. Ele escuta, analisa, revela e, finalmente, estabelece as consequências. Mas até mesmo as consequências estão cheias de misericórdia. Muita gente pensa que Deus apenas castigou, mas na verdade, Ele protegeu. A expulsão do Éden não foi um ato de rejeição, mas um ato de amor profundo. Porque se Adão e Eva comessem do fruto da árvore da vida estando em pecado, permaneceriam para sempre naquela condição, sem possibilidade de redenção.
Deus, então, coloca limites não para destruir, mas para preservar o futuro da humanidade, para preparar o caminho da esperança, o caminho do Messias. E aqui está uma das lições mais impactantes deste bloco: mesmo quando o ser humano quebra a aliança, Deus já tem preparado um plano para restaurá-la. Mesmo quando falhamos, Ele já desenhou um caminho de graça. Antes de expulsá-los, antes de fechar o acesso à árvore da vida, Deus cobre Adão e Eva com túnicas de pele. Esse gesto, tão silencioso e simples, revela um mistério espiritual profundo: alguém teve que derramar sangue para cobrir sua vergonha. Era a primeira sombra, a primeira profecia, o primeiro anúncio do sacrifício perfeito que um dia o Cordeiro de Deus faria por toda a humanidade. Este momento do relato não nos mostra um Deus distante, frio ou vingativo. Nos mostra um Pai que disciplina, mas também abraça. Que corrige, mas restaura. Que aponta o erro, mas prepara a salvação. Um Deus que não deixa de caminhar no jardim, mesmo quando seus filhos decidem se esconder. Um Deus que continua chamando nosso nome em meio à nossa própria escuridão. E assim, em meio à perda, surge a promessa. Em meio ao juízo, nasce a esperança. Em meio ao silêncio do Éden, começa a ecoar à distância o plano da redenção. Porque, mesmo quando Adão e Eva pensaram que tudo havia terminado, Deus já estava começando algo novo. A serpente falou, mas antes que sua voz deslizasse entre as folhas do jardim, algo muito mais profundo já estava acontecendo dentro do coração humano. Porque a tentação nunca começa com uma palavra externa, começa com um movimento interno, um pensamento sutil, um desejo que parece inofensivo. E é exatamente nesse ponto que a história de Adão e Eva se torna universal: o que aconteceu com eles acontece hoje dentro de cada um de nós. Eva ouviu o sussurro, não apenas com os ouvidos, mas com a alma. E enquanto a serpente torcia as palavras de Deus, algo dentro dela começou a inclinar-se, a pensar, a questionar. Não porque desejasse rebelar-se contra Deus, mas porque experimentou algo profundo e real: o coração humano pode ser facilmente atraído pelo que parece bom, mesmo quando esse o bem ou não vem de Deus. A serpente não veio com ameaças. Não trouxe medo. Não empurrou o mal à força. Chegou com suavidade, com aparente sabedoria, com uma falsa preocupação. Assim o inimigo trabalha até hoje. Ele não tenta derrubar um filho de Deus com algo óbvio, tenta convencê-lo de que aquilo que é proibido talvez não seja tão proibido, que o que Deus pediu para evitar talvez não seja tão sério, que o que parece inofensivo pode ser experimentado ou só uma vez. Eva se viu diante de um fruto que, até então, não tinha importância nenhuma. Era apenas uma entre milhares. Mas quando o veneno da dúvida tocou sua mente, o fruto ganhou cor, brilho, profundidade. A tentação nunca muda o objeto. A tentação muda o olhar. E quando o olhar muda, o coração vacila. Enquanto isso, Adão estava por perto, observando sem intervir. Talvez acreditasse que nada aconteceria. Talvez confiasse demais em sua própria resistência espiritual. Talvez tivesse esquecido que o silêncio diante do perigo pode ser tão mortal quanto o próprio pecado. Porque quando o mal se aproxima, ou você o enfrenta, ou ele vence você. Não existe neutralidade no campo espiritual. A serpente continuou falando, e cada frase parecia mais convincente que a anterior. Ela não ofereceu apenas o fruto, ofereceu uma promessa. Sereis como Deus. A mesma semente que fez Lúcifer cair agora era plantada no coração humano. Não se tratava apenas de comer. Era aspirar ao impossível. Era desejar um lugar que não lhes pertencia. Era acreditar que, talvez, Deus estivesse escondendo algo deles. Muitas vezes, na vida, também somos tocados por essa voz. Uma voz que não ordena, sugere. Que não manda, questiona. Que não obriga, seduz. E como Eva, começamos a imaginar que talvez Deus esteja demorando, que talvez não tenha sido tão claro, que talvez sua vontade precise de um ajuste. E é nesse pequeno ou talvez o que a queda começa a ser construída. Eva estendeu a mão. Esse gesto, que durou apenas alguns segundos, representa uma batalha que poderia ter sido vencida antes mesmo de começar. O problema nunca está no ato final.
O problema está nos muitos pequenos passos internos que damos antes dele. O fruto foi apenas o último capítulo de uma luta silenciosa. Ela tomou o fruto, e por um instante, o mundo não caiu. O céu não se abriu em fúria. Os anjos não desceram armados. Tudo permaneceu em silêncio. E talvez esse tenha sido o golpe mais sutil do inimigo, fazer parecer que o pecado não tem consequências imediatas. Que nada mudou. Que tudo está igual. Mas o espiritual não reage como o físico. A ruptura aconteceu no invisível, no profundo, naquele âmbito onde os olhos não veem, mas onde Deus sempre vê. Eva entregou o fruto a Adão, e ele, sem resistência, sem perguntar, sem buscar a Deus, também comeu. Não por engano, mas por escolha. A queda humana não foi um acidente, ou foi uma decisão. A mesma decisão que cada um de nós enfrenta todos os dias, confiar em Deus ou confiar em nós mesmos. E o que acontece depois desse ato é uma das realidades mais duras e verdadeiras da vida espiritual. O pecado promete liberdade, mas entrega escravidão. Promete sabedoria, mas traz confusão. Promete progresso, mas gera perda. Promete abrir os olhos, mas termina cegando. A partir desse momento, o mundo espiritual começou a se mover. O jardim permaneceu em silêncio, mas o coração humano não. Algo havia se quebrado. Algo havia despertado, mas não era a luz prometida, era a consciência da própria fragilidade. E assim, enquanto o fruto ainda estava entre seus dedos, Adão e Eva descobriram que a tentação nunca mostra o preço, apenas a aparência. E que o inimigo nunca revela o final, apenas o brilho momentâneo do começo. Esta é a batalha invisível que todo ser humano herda. Esta é a história que nos forma, que nos revela, que nos explica. Porque o mesmo inimigo, a mesma mentira e a mesma fragilidade continuam rondando a humanidade até hoje. E o que aconteceu naquele jardim não ficou preso no Éden, continua acontecendo dentro de nós, todos os dias. A noite no jardim do Éden parecia ter se tornado mais pesada, como se até o vento tivesse compreendido a gravidade do momento. Adão e Eva já não eram os mesmos. Algo dentro deles havia mudado, algo profundo, insondável, quase impossível de descrever com palavras humanas. O que antes era pura inocência agora se misturava com uma inquietação que eles não sabiam nomear. Era como se tivessem despertado para um mundo diferente, um mundo onde cada decisão tinha peso, onde cada pensamento podia inclinar seus passos para a luz ou para a sombra. E é justamente aqui, neste ponto crucial da história, que descobrimos uma verdade espiritual que atravessa gerações inteiras e estava nascendo a consciência humana. Quando Adão e Eva abriram os olhos depois de comer do fruto proibido, não viram apenas sua nudez física, viram algo muito mais profundo, sua vulnerabilidade espiritual. Aquele sentimento repentino de vergonha, inquietação e temor não era apenas uma mudança emocional, era o despertar da consciência moral, aquela voz interior que, desde aquele dia, acompanha cada ser humano por todos os seus caminhos. E embora muitos interpretem esse momento apenas como um castigo, na realidade também é um ato de profundo amor divino. Porque Deus, ao permitir que sua consciência despertasse, lhes dava a capacidade de discernir, de avaliar seus passos, de buscar a redenção futura que Ele mesmo já estava preparando. Esse despertar interior trouxe consigo um choque emocional que a humanidade continua experimentando até hoje. Pela primeira vez, Adão e Eva sentiram o peso de uma escolha errada. Já não podiam se esconder atrás da inocência, porque agora conheciam o impacto de suas decisões. E, no entanto, é justamente essa capacidade de sentir, refletir e reconhecer o erro que nos torna seres espirituais capazes de retornar a Deus com humildade. É aí que começa o drama humano, saber que existe uma diferença entre o bem e o mal e, mesmo assim, lutar diariamente para escolher o caminho correto. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo aqui. A queda não apenas revelou a fragilidade do ser humano, também revelou a constância do amor de Deus. Porque, mesmo sabendo o que havia ocorrido, ele não rompeu completamente a relação com eles. Não os destruiu, não os substituiu, não apagou sua criação. Pelo contrário, ele foi até eles. Caminhou ao encontro dos que se escondiam. Chamou por seus nomes, mesmo sabendo exatamente onde estavam.
Esse detalhe, muitas vezes ignorado, é um dos símbolos mais belos do Evangelho. Deus sempre toma a iniciativa de se aproximar, mesmo quando somos nós que fugimos. A consciência, então, se torna uma ponte entre aquilo que fomos criados para ser e aquilo que nos tornamos depois de nos afastarmos de Deus. É esse eco interno que nos lembra que fomos feitos para a luz, não para as sombras. É a voz suave que nos impulsiona a buscar o perdão, a nos arrepender, a corrigir nosso caminho. E embora Adão e Eva ainda não compreendessem a magnitude espiritual do que havia despertado dentro deles, esse despertar seria a base de todo o relacionamento futuro entre Deus e a humanidade. Este momento também revela uma verdade espiritual profunda. Toda queda traz consigo uma oportunidade de se levantar novamente. Deus permitiu que a consciência surgisse não como castigo, mas como uma ferramenta divina para que a humanidade pudesse reconhecer sua necessidade dele. De certa forma, a consciência é a lâmpada interna que nos guia de volta ao Criador. Porque só reconhece que está perdido aquele que pode ver sua própria condição. E só busca redenção aquele que sabe que precisa ser restaurado. Adão e Eva, ainda tremendo de confusão, começaram a sentir dentro de si a mesma tensão que todos nós sentimos, o desejo de se aproximar de Deus, mas ao mesmo tempo a vergonha de ter falhado. É o dilema que todo cristão vive. Queremos a presença do Senhor, mas sentimos medo de não sermos dignos. No entanto, essa contradição não afasta Deus, ao contrário, é seu convite para que deixemos de nos esconder e corramos para Ele. Porque Deus não abandona quem Ele criou com amor. Mesmo nesse momento de escuridão, Ele já tinha um plano. Um plano que atravessaria séculos, gerações, profetas, pactos e promessas até chegar à cruz. E tudo começou aqui, com o despertar da consciência, com a compreensão do erro, com a necessidade de redenção. Adão e Eva não sabiam, mas o eco daquele instante ressoaria por toda a história humana. E, de alguma forma misteriosa, também ressoa na sua vida hoje. Porque você também já sentiu esse chamado interno, essa inquietação espiritual que o convida a voltar para a luz, a buscar a Deus, a permitir que Ele restaure aquilo que a queda tentou destruir. E agora que entendemos esse despertar interior, podemos avançar para o próximo passo dessa história. A história de Adão e Eva chega a um ponto decisivo quando a consequência final de sua escolha se torna impossível de evitar. A separação entre o ser humano e Deus deixa de ser uma ideia distante e se torna uma realidade que marca o coração como uma ferida profunda. Neste momento da narrativa, as Escrituras não apenas descrevem a ruptura da relação perfeita com o Criador, mas também o início de uma luta interior que todos os seres humanos, sem exceção, continuariam sentindo ao longo dos séculos. Porque, quando Adão e Eva abrem os olhos espirituais para a vergonha, o medo e a distância, o peso do pecado se derrama sobre toda a criação, e toda a humanidade começa a caminhar entre a luz que lembra e a sombra que confunde. Imagine esse instante. Imagine Adão, que até então falava com Deus como quem conversa com um amigo próximo, agora incapaz de sustentar seu olhar. Imagine Eva, cujo coração batia em harmonia com o sopro divino, sentindo agora que algo dentro dela se quebra, como um fio que se solta de um tecido antigo. Eles não foram expulsos do Éden por um castigo arbitrário, mas porque sua escolha criou uma incompatibilidade entre seu novo estado interior e a santidade perfeita da presença de Deus. O jardim representava a união, e o mundo fora dele representaria a consequência de ter buscado independência espiritual sem o Criador. A dor que sentem não é apenas física. É existencial, profunda, espiritual. A humanidade nasce ali com uma ferida aberta, uma ferida que atravessa gerações, culturas, histórias e épocas. Mas o mais impressionante é que, mesmo em meio a essa ruptura, Deus não os abandona. Enquanto muitos imaginam este momento como um momento de ira, a Escritura revela um Deus que, embora declare justiça, também manifesta compaixão. Ele veste Adão e Eva com túnicas de pele, um gesto que muitos estudiosos veem como um símbolo profundo. O próprio Deus provê aquilo que o ser humano não pode produzir. É como se ele dissesse: vocês caíram, mas não os deixarei sozinhos. Embora suas decisões tenham aberto esta ferida, eu caminharei com a humanidade até o dia em que ela finalmente seja curada. Essa vestidura representa mais que uma cobertura física, representa uma cobertura espiritual, uma promessa silenciosa, quase escondida, porém poderosa.
E ao anunciar que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, Deus planta no coração da humanidade a maior esperança de todos os tempos e a promessa do Redentor. Assim, no mesmo momento em que a tragédia espiritual da queda se instala, a maior profecia de restauração é proclamada. É como se Deus dissesse: sim, vocês falharam. Sim, o mundo mudará por causa disso. Mas eu já preparei o caminho para que retornem a mim. Essa tensão entre queda e esperança acompanha toda a história bíblica, desde Adão até Cristo. É a narrativa central de cada batalha interior que enfrentamos, o conflito entre o que somos e o que deveríamos ser. Quando observamos esse momento com profundidade, percebemos algo precioso: Deus nunca deixou de amar. Ele não destrói. Não recomeça anulando tudo. Ele continua. Ele permanece. Ele segue sendo Pai, mesmo quando os filhos escolhem caminhos de dor. E essa verdade toca diretamente nossas vidas hoje. Porque muitos de nós carregamos feridas espirituais, decisões equivocadas, momentos de desobediência que nos afastaram da paz que um dia experimentamos. E, assim como aconteceu com Adão e Eva, às vezes é necessário enfrentar as consequências, caminhar por terras difíceis, lidar com silêncios e cicatrizes. Mas, mesmo assim, Deus continua oferecendo vestiduras de graça, continua nos guiando, continua falando através de Sua palavra, continua prometendo que a serpente não terá a última palavra. Este bloco nos ensina que a queda não é o fim. A ferida aberta não é sinônimo de derrota definitiva. O mesmo Deus que viu o primeiro erro humano é o Deus que acompanha cada passo da história, inclusive da sua própria história. E assim como Adão e Eva caminharam rumo a um futuro incerto, mas acompanhados pela promessa divina, você também pode caminhar com a certeza de que Deus não se afastou de você. Ele continua preparando o caminho, continua chamando você de volta para a luz, continua esperando o dia em que seu coração volte a confiar plenamente em seu amor. Ao longo desta jornada espiritual, caminhamos juntos pelos antigos caminhos do Éden, observando não apenas a queda do primeiro homem e da primeira mulher, mas também a profunda mensagem que essa história deixa gravada na alma de cada crente que busca compreender o coração de Deus. Se você chegou até aqui, quero parabenizá-lo de todo o coração. Poucos permanecem até o fim, poucos buscam com tanta dedicação a sabedoria que vem do alto, poucos se assentam com paciência e abertura para permitir que a palavra transforme a mente e renove o espírito. Sua perseverança é um testemunho do seu desejo de caminhar mais perto de Deus, e isso, por si só, já é uma semente de bênção. Agora que contemplamos como Adão e Eva experimentaram a plenitude, a queda, a dor e também a esperança, chega o momento de refletir sobre o que essa história significa para nós hoje. Porque não se trata simplesmente de um relato antigo, isolado nas primeiras páginas da Bíblia. É uma janela para nossa própria condição humana, uma revelação de nossas lutas internas, nossos erros, nossos pecados e, sobretudo, da imensa misericórdia de Deus, que continua nos buscando mesmo quando nos escondemos entre as árvores da nossa vergonha. A história de Adão e Eva continua pulsando dentro de nós porque cada um, em algum momento, já comeu de um fruto que sabia que não deveria tocar. Todos já ouvimos vozes erradas, cedemos ao desejo, tentamos nos cobrir com folhas frágeis que não podem esconder a verdade. Mas também é verdade que cada um de nós é visitado por Deus, que pergunta com ternura: onde estás? Não para condenar, mas para recuperar, restaurar e nos levar de volta ao caminho da vida. Este é o momento em que te convido a olhar para dentro de si com honestidade. Depois de tudo que você ouviu, depois dos momentos de reflexão, depois das revelações que Deus pode ter depositado no seu coração enquanto este vídeo avançava, pergunte-se: em que fruto eu tomei na minha vida? Que voz deixei entrar na minha mente e me afastar do propósito? Que jardim eu descuidei? E que chamado de Deus eu ignorei por medo, vergonha ou culpa? A história de Adão e Eva não termina com sua expulsão, termina com uma porta aberta em forma de promessa. Uma promessa que nos alcança até hoje, a promessa de que Deus não abandona aqueles que ama, mesmo quando falham, ou a promessa de que a graça pode florescer até onde houve pecado, a promessa de que um novo começo sempre é possível quando o coração decide retornar. Quero te convidar agora, como um ato de fé e humildade, a escrever nos comentários: Senhor, restaura-me como restauraste minha origem.
Essa frase não é apenas um comentário, é uma oração, uma entrega, uma confissão de que você deseja voltar ao design original que Deus sonhou para você. Ao escrever isso, você declara que não quer continuar escondido, que não quer seguir coberto com folhas frágeis, mas permitir que Deus te vista com a graça e a dignidade que vem dele. E se este vídeo falou com você, se em algum momento você sentiu que Deus tocou algo dentro de você, quero te pedir com carinho que o compartilhe com um amigo, um familiar, alguém que você sabe que precisa ouvir uma palavra de esperança. Às vezes uma simples história bíblica pode ser a centelha que acende uma transformação completa no coração de uma pessoa. Seu gesto pode ser a ponte que Deus usará para alcançar alguém que está perdido em seus próprios jardins caídos. Não se esqueça também de seguir este canal e ativar as notificações. Não veja isso apenas como um gesto de apoio ao conteúdo, veja como uma maneira de alimentar continuamente o seu espírito. Cada novo vídeo é uma oportunidade para aprender, crescer, refletir e fortalecer sua fé. E acredite, quando você se cerca constantemente da palavra, sua mente é purificada, seu coração se estabiliza e seus passos se tornam mais firmes nos caminhos do Senhor. Para terminar, convido você a permanecer alguns instantes em silêncio. Respire profundamente, deixe que a música te envolva e permita que Deus fale ao seu interior. Talvez Ele queira te mostrar algo que você não tinha visto antes, talvez queira curar uma ferida que ainda sangra, ou talvez queira simplesmente te lembrar que sempre esteve com você, até mesmo nos seus próprios momentos de queda. Feche os olhos, abra o coração e deixe que a luz do Éden, a luz do amor original de Deus, se ilumine cada canto da sua alma. Você chegou ao fim, mas para Deus, este pode ser apenas o começo.